Bom, e agora que a gente já entendeu o que são as fibras, né? Que tem as fibras naturais, as sintéticas e as artificiais, e também a gente já sabe diferenciar o que é tecido plano e o que é malha, é muito importante que a gente entenda sobre o caimento dos tecidos. Isso também é independente se é tecido plano, se é malha e também independente do tipo de fibra que é utilizada naquele tecido. A verdade, o que determina o caimento de um tecido é a sua gramatura. A gramatura, ela nada mais é do que um tipo de medida, né, que mede a espessura e a densidade daquele tecido. Ou seja, é a quantidade de gramas por metro quadrado. Então, por exemplo, um tecido com uma gramagem de 50, isso significa que tem 50 gramas por metro quadrado de tecido. Então, na verdade, é a quantidade, né, a densidade realmente de tecido, o peso daquela peça de tecido, literalmente, que influencia na gramagem e, essencialmente, no caimento daquele tecido. Então a gente vai começar pelos tecidos finos e leves, por consequência, né? Porque a gente está falando de uma gramagem leve e aí a gente tem um tecido fino. Os tecidos finos e leves, normalmente eles são muito delicados e podem até ter uma leve transparência ou serem totalmente transparentes. E por serem tecidos leves, eles possuem caimento fluido, sempre fluidos. Então, alguns exemplos dos tipos de tecidos finos e leves são musseline, o crepe georgette, o chiffon, a gaze, a organza, a cambraia de linho, a cambraia de algodão, a tricoline fina, a seda pura, o lurex, o lamê e alguns outros. As indicações de uso dos tecidos finos e leves são vestidos, blusas, camisas, echarpes e alguns modelos de saia. Então aqui eu separei alguns exemplos, né, para vocês. Alguns modelos de saia podem sim ser confeccionados nesse tipo de tecido mais fino, mais leve, mas normalmente eles precisam de um forro, né? Também isso no caso dos vestidos. No caso de camisas, podem haver assim uma leve transparência, a gente conseguir usar com uma blusinha por baixo, ou até mesmo com um sutiã mais apropriado para essa questão. Essa regatinha também de seda pura, também tem uma leve transparência, tem um caimento bem fluido. Esse daqui é um kimono e ele também é bem transparente, o caimento dele é muito fluido. Normalmente esses tipos de tecidos, eles só não são utilizados para confecção de calças e shorts, por causa dessa transparência, né? Mas também com o forro, numa modelagem mais ampla de calça, por exemplo, numa modelagem mais de pantalona, por exemplo, com o forro duplo, pode sim ser confeccionado também nesse tipo de tecido. Mas normalmente o uso é mais para partes de cima e para vestidos e saias. E o caimento é lindo, né? É super fluido, veste super bem. E esse tipo de caimento, ele é muito interessante porque ele não adiciona volume à silhueta. E por causa desse caimento mais leve, mais fluido, ela pode ser usada em modelagens que não valorizam tanto o tipo físico desproporcional, sem adicionar volume e deixar a silhueta mais equilibrada, em modelagens soltinhas, tanto para blusas quanto para vestidos e saias em modelagens evasês que não evidenciam tanto o abdômen. Agora a gente vai falar dos tecidos finos médios, né? Finos / médios, que no caso seriam ainda tecidos com gramagem leve e também com delicados, né? Com aspecto mais delicados, mas que não necessariamente são transparentes. E esses tipos de tecidos também existem vários tipos de fibra, por exemplo, sedas mistas ou sintéticas, cetim, viscose, linho, tricoline, microfibras, entre outros. As indicações de uso para esses tipos de tecidos são vestidos,
conjuntos de saia ou calça, camisas, blusas, saias enviesadas ou godês. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Esse daqui, por exemplo, é um blazer, né? Que provavelmente em um tecido com uma gramagem muito leve, muito fininho, ele não ficaria bacana porque precisa de um pouco de peso para ele ter um caimento legal por causa dessa modelagem da gola, né? Igual aqui não tem nenhuma intertela, é o próprio tecido, então ele precisa ser um pouquinho mais pesado, com uma gramagem um pouco mais pesada para vestir bem. Mas ainda assim, olha, nota-se um caimento leve, fluido, tá vendo? Por causa dele ser um tecido fino, médio. Esse daqui é tipo um crepe. Aqui a gente tem dois macacões, exemplos de dois macacões no poliéster que imitam a seda. Esse daqui inclusive imita um pouco o cetim também. E eles têm a gramagem também fina, média, com caimento bem fluido, mas aqui ó, já é um exemplo de como pode ser utilizado em calças, principalmente em calças assim, com uma modelagem mais ampla, né? No caso da pantacur, da pantalona, que não são tão ajustadas ao corpo, elas valorizam muito porque elas, mesmo em modelagens amplas, elas não adicionam volume à silhueta. Inclusive, elas são incríveis para valorizar e equilibrar os corpos desproporcionais em modelagens A e EVA Z, seja de calças ou de saias. Eu separei também alguns exemplos para vocês verem que mesmo com a adição de pregas, babados, elas não adicionam tanto volume à silhueta, por isso pode ser usadas em modelagens que não valorizam tanto o tipo físico desproporcional da sua cliente, sem adicionar volume e deixar a silhueta dela mais equilibrada, em modelagens soltinhas, tanto para blusas quanto para vestidos, calças que não evidenciam o abdômen. Agora a gente vai falar dos tecidos médios. Os tecidos médios, eles já possuem, né, uma gramatura um pouquinho mais pesada, por isso eles têm um caimento um pouquinho mais armado, diferente dos tecidos médios finos, que ainda possuem um caimento bem fluido. No caso do tecido médio, ele já é mais encorpadinho por ser um tecido mais denso e mais encorpado. Alguns exemplos dos tecidos médios são microfibra, piquê, crepes de peso médio, sarja leve, veludo de peso médio, alguns tipos de jeans, tafetá, linho com trama mais fechada, entre outros. As indicações de uso para esse tipo de tecido são vestidos, calças, jaquetas, saias, camisas e capas. Então aqui eu separei alguns modelos, né? Esse daqui é um tipo de sarja que tem até um aspecto meio de linho. Ele é uma sarja bem grossinha, bem áspera, mas é 100% algodão e ela tem essa gramatura média, né? Ela é perfeita para ser usada realmente em calças, partes de baixo. Porque como a gente já viu, o caimento muito leve, muito fluido, ele não fica bem em partes de baixo, principalmente em calças e shorts. A gente precisa de um tecido um pouquinho mais encorpado por causa da questão do cavalo, né? E também para não marcar muito, não evidenciar tanto a silhueta. Então, um exemplo é se você pegar uma legging com uma malha bem fininha, né, bem levinha, e você pegar uma legging, mesmo uma modelagem mais ajustada, se ela for mais encorpada, ela não marca tanto a silhueta. E o mesmo acontece com calças de alfaiataria, com calças jeans, né? Quanto mais fininho o jeans, mais vai marcar, mais vai definir a silhueta, e quanto mais encorpado, mais ele vai ficar estruturado, né? E não vai marcar tanto o corpo, principalmente a região do abdômen. Então é muito interessante a gente entender também essa questão. Depois a gente vai falar de modelagem ampla, modelagem ajustada, o que é mais indicado para cada uma delas, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso.
mas esse é um exemplo de uma gramagem média, tá vendo? Ele não chega a ser um tecido extremamente rígido, estruturado, mas ele já é mais encorpadinho. Nesse caso aqui a gente tem um veludo também numa gramagem média, tá vendo? Ele não é aquele veludo grossão, pesadão, mas ele já é mais denso também, um pouco mais estruturado, mais pesadinho. Aqui a gente tem o exemplo também de um blazer na sarja. É uma sarja também leve, não é uma sarja totalmente pesada, dura, mas já deixa um blazer mais estruturadinho, né, mais bem composto. Então dá pra gente ver bem como, né, a gramagem ela pode vir em texturas, em fibras completamente diferentes umas das outras. E aqui é um exemplo de como ele é mais estruturadinho e em algumas modelagens ele pode sim adicionar volumes à silhueta. Por exemplo, no caso dessa saia, essa saia é um tecido de gramagem média, não é uma sarja tão grossa, mas é uma sarja de algodão em uma gramagem média, e que por esse motivo, nessa modelagem Evasé, ela acaba adicionando volume à silhueta. Essa mesma modelagem em um tecido fino ou um tecido fino médio não adicionaria tanto volume à silhueta. Então isso que é muito importante a gente conseguir identificar se a gramagem, né, a espessura daquele tecido que acaba ocasionando um tipo de caimento que adiciona volume à silhueta da cliente e não só a própria modelagem da peça em si, né? É muito bacana. Por isso eu separei mais alguns exemplos aqui para demonstrar que como em modelagens com pregas e babados, elas podem sim adicionar volume à silhueta da cliente, e aí no caso, se essa for a real intenção, né, de conseguir adicionar volume na parte de menor peso visual do corpo da cliente, a gente consegue assim um equilíbrio da silhueta desproporcional. Agora, se o caso for não adicionar volume à silhueta, o bacana é evitar esse tipo de tecido em modelagens mais amplas, com pregas e babados, porque sim, esse tipo de tecido tem essa característica de aumentar visualmente uma determinada região do corpo. Agora, em modelagens mais sequinhas, elas podem sim ser usadas sem adicionar volume, inclusive elas são super indicadas para ser usadas em modelagens mais ajustadas ao corpo, justamente por não marcar e não evidenciar tanto determinadas regiões do corpo, como o abdômen. Agora a gente vai falar dos tecidos pesados. Esses tecidos, eles possuem uma gramatura mais densa, mais pesada, né? E por isso eles têm um caimento mais armado ainda. Eles são muito usados em alfaiataria, justamente por conseguir uma silhueta mais estruturada, porque elas acabam conseguindo uma estrutura boa de peça e não um volume em si. Alguns exemplos desses tipos de tecidos são lã com trama fechada, tweed, o brim, o jeans, a gabardine, a lona, o cetim duquese, o tafetá encorpado, o brocado, entre outros. As indicações de uso dos tecidos pesados são para tailleurs, ternos, blazers, calças, casacos, saias, jaquetas e alguns modelos de vestido. Então, por exemplo, eu tenho aqui um casaco, né, de tweed, e ele tem uma modelagem mais estruturada, né, e justamente é uma peça que ela é bem composta, ela precisa de uma gramatura mais densa, mais pesada, para conseguir uma peça, né, de estrutura de ombros e tudo mais. E isso é muito bacana nessa peça. Mas, por exemplo, com essa gramagem, se fizesse uma saia de pregas, provavelmente
Seria uma peça de muito volume. Então, esse tipo de gramagem é usado realmente em peças quando a gente precisa de uma estrutura maior. Conjuntos de tailleuls, né, que precisa também de uma silhueta mais ajustada, mais feminina, mas ao mesmo tempo mais bem estruturada, mais sofisticada, porque lembrando que quanto mais encorpado o tecido, menos evidencia, menos marca a silhueta. Quanto mais fino, né, a gente precisa realmente de uma modelagem mais ampla para não marcar e não evidenciar muito a silhueta. Então, esse tipo de tecido com uma gramatura mais pesada, ele é ideal para modelagens mais ajustadas e estruturadas. Mas, né, não é só o exemplo do tweed, né? A gente também tem o jeans, tem o tafetá, que é muito usado em modelos de vestidos, né? E normalmente com muitos drapeados, com muitos recortes, vestidos bem estruturados de festas, ficam lindos com o tafetá. Agora, se, por exemplo, usar um vestido de tafetá com uma saia muito rodada, aí ela acaba adicionando volume. Então, isso que é interessante. A gente, sabendo disso, a gente pode indicar sim para uma cliente que quer adicionar volume ao quadril, um vestido mais estruturado, em uma gramatura mais pesada, né, em um tecido mais estruturado, justamente para adicionar volume naquela região do corpo dela e deixar o corpo dela mais proporcional. Agora, se no caso a cliente não quiser adicionar volume ao corpo dela em nenhuma região, ela já tiver uma silhueta proporcional, o interessante é indicar ou uma modelagem que não aumente visualmente a silhueta dela, ou escolher até mesmo outros tecidos com outros tipos de caimento que possam valorizar mais a silhueta dela. Por isso eu separei alguns exemplos para vocês conseguirem ver que em modelagens com pregas, babados, elas podem sim adicionar volume à silhueta, mas se forem usadas em modelagens sequinhas e estruturadas, elas não adicionam volume à silhueta e podem deixar a silhueta muito equilibrada, muito feminina. E o mais interessante, a grande vantagem é que a gente consegue modelagens ajustadas que não evidenciam, não marcam tanto a silhueta feminina e também que elas podem sim adicionar volumes intencionalmente de forma estratégica para ajudar a equilibrar os corpos desproporcionais. Então, agora a gente vai aprofundar um pouquinho em modelagem ampla versus modelagem ajustada, porque ambas têm as suas vantagens e desvantagens, e quando a gente consegue escolher a modelagem certa no tecido certo, né, aí a gente consegue realmente um resultado final mais satisfatório. Esse é de fato o grande segredo, é escolher não só a modelagem de forma estratégica, mas também o tecido de forma estratégica para conseguir um resultado final mais satisfatório e que valoriza mais o tipo físico da sua cliente, de forma intencional e planejada.